Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vem comigo aprender essa maquiagem que está super fácil de fazer e serve para qualquer ocasião. E a nossa maquiagem hoje será inspirada na maquiagem da Selena Gomez. Quem fez essa maquiagem foi um maquiador super famoso e ele gosta de fazer uma maquiagem mais natural, sem traços marcantes, sem muita iluminação. É uma maquiagem mais leve. E até você que é iniciante vai conseguir fazer essa maquiagem. Ela é super fácil de fazer. Então pegue as suas maquiagens aí e vem se produzir comigo. É claro! Vou começar a minha maquiagem hidratando a pele como sempre. Vou chegar mais perto aqui de vocês. Esse hidratante ele é muito bom, ele contém 3 ceramidas essenciais, niacinamida e ácido hialurônico. Ou seja, ele não tapa os poros. E aqui diz que ele é para pele normal a seca. Deixa eu prender aqui meu cabelo. Ele tem uma textura ultra leve, não interfere na maquiagem. E até eu que tenho uma pele mista consigo usá-lo sem problemas. E enquanto a minha pele vai absorvendo a hidratação, eu vou delinear as sobrancelhas. E para isso não tem segredo. Penteie os pelos para cima. Mesmo que você não goste daquela sobrancelha arrepiada, penteia para cima primeiro para você poder enxergar as falhas. Vou delinear as minhas sobrancelhas com esse quartetinho da Ruby Rose. Vou misturar esses 2 tons mais escuros e vou apenas preencher as falhas. Usa a escovinha novamente, dessa vez para esfumar, para não deixar essa sombra marcada. E para elas ficarem penteadinhas e no lugar, vou usar esse gelzinho de sobrancelha da Ruby Rose. Aplica no sentido contrário e penteia. E caso você não goste dos pelos arrepiados, é só alinhá-los. Voltei com o olho quase finalizado e eu achei esse olho muito chique mesmo. O que vocês acharam? Conta aí nos comentários que eu quero saber. Eu vou usar esse corretivo que é do meu tom de pele, é o Pop Star da Ruby Rose na cor 35. Apliquei em toda a sua pálpebra, quase encostando na sobrancelha, mas sem encostar. Eu vou espalhar esse corretivo com a ajuda de um pincel. Rente à sobrancelha eu vou usar um pincel menorzinho, que é um pincel língua de gato. E vou dar batidinhas com a esponjinha para tirar o excesso aqui desse corretivo e deixá-lo bem esfumado. Vou medir para colocar a minha fita. Já tirei o excesso de cola no dorso da mão e vou colar aqui. E esse é o primeiro pincel que nós vamos utilizar. Ele é o B906 da Macrylan. Vou usar esse tom de sombra. Nós vamos selar abaixo da sobrancelha para proteger o nosso esfumado e ele acabar não subindo demais. Lembre sempre de esfumar com movimentos circulares e de vai e vem. Com o pincel maiorzinho de esfumar, esse daqui é de um kit da Shein, que eu gosto bastante. Ele é de cerdas naturais e um pincel muito bom. Vou deixar o link para vocês na descrição. Vamos usar esse tãozinho aqui de doce de leite e aplicar no côncavo até o cantinho interno. Ele vai criar um fundo para o meu esfumado, vai deixar o esfumado bem mais fácil de fazer. Meu gatinho tá batendo na porta, gente, tá doido para entrar. Vou pegar ele ali. Olha ele aqui. Dá oi pro pessoal. Peguei mais um pouquinho de sombra. Estou intensificando um pouco mais a cor. Com o mesmo pincel, eu vou pegar esse tom de marrom e vou aplicar em toda a minha pálpebra, até o cantinho interno. Jogando para o final da sobrancelha, para ele ficar um pouquinho mais alongado. Agora eu vou usar esse marrom mais quente, para ele ficar com a nuance parecida com a nossa inspiração. E vou aplicar, do mesmo jeito que eu fiz com o outro marrom. Com o pincel de esfumar menor, esse daqui, eu vou esfumar essa bordinha. Vai fazendo movimentos de bolinha com a mão leve, para deixar bem esfumadinho. Agora com um pincel de precisão, ou um pincelzinho de sobrancelha mesmo, pegue um tom de marrom escuro e faça um esfumado bem contido, rente à raiz dos cílios. Não é para subir com esse esfumado, é para ele continuar rente à raiz dos cílios, bem fininho. Esfuma a bordinha desse marrom, para não deixar marcado. Pegue o seu delineador e faça um traço bem fininho, bem rente aos cílios. Eu não vou puxar o gatinho porque a nossa referência não tem gatinho. Eu vou usar essa máscara de cílios, a 360 da Quem Disse Berenice. Mas antes eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Vou usar esse iluminador aqui, vou aplicar e esfumar. Agora sim vou aplicar a máscara de cílios. Eu não vou caprichar muito porque eu vou usar cílios postiços. Mas caso você não queira usar cílios postiços, capricha na máscara. Posiciona o meio primeiro e cola as pontas. Agora eu vou tirar a fita e vou esfumar essa marcação aqui
para deixar bem mais sutil como na nossa referência. Vou usar água micelar para limpar aqui a sombra que caiu. Vou reaplicar o hidratante também. E a região abaixo dos olhos precisa muito de hidratação, porque costuma ser um pouco mais seca. E se essa região aqui não estiver bem hidratada, vai craquelar. Essa é a base que eu vou utilizar, da Catherine Hill. A minha é na cor A4. E vou misturar com 3 gotinhas de blindagem. Essa da Pop é uma baratinha muito boa. Coloquei 5 gotinhas de blindagem para deixar a base mais diluída. Vou misturar. Vou aplicar dando batidinhas com um pincel. Eu quero que essa cobertura fique bem leve. E apesar dessa base ter uma cobertura alta, eu consigo deixá-la com a cobertura leve adicionando blindagem, como eu fiz. Vou deixar a base mais concentrada onde eu tenho vermelhidão. Outro fator que contribui para a base ficar com a aparência mais natural é aplicar com um pincel fofinho assim. Vou aplicar no pescoço também para igualar o tom. E o acabamento ficou super leve. Não vou precisar passar esponjinha, vou direto pro corretivo. Vou usar este corretivo da RK by Kiss, o meu é na cor 25. Vou espalhar com o pincel e já vou deixar essa bordinha aqui bem esfumada. Vou dar acabamento com a esponjinha. Vou usar este corretivo na cor 25 para iluminar o meu rosto. Eu não quero iluminação intensa. Vou esfumar esse corretivo com o mesmo pincel da base para ele não ficar tão iluminado. E com o restinho vou iluminar aqui. Dou acabamento com a esponjinha novamente. Vou usar este pó da Pop para selar o meu rosto. Vou usar esse pincel A29 da Macrylan. Vou pegar o pó, tirar o excesso, tirar o acúmulo de corretivo caso tenha. Não tem acúmulo. Vou pressionar o pincel olhando para cima. O restante do rosto eu vou selar com esse pó Tono Glow da Quem Disse Berenice. Ele é um pó bem fininho, acetinado. Isso quer dizer que ele deixa um brilhinho na pele. Ele é bem discreto e as partículas de brilho são bem fininhas. E quando a gente usa um pó acetinado, a nossa pele fica mais luminosa, mais bonita, sabe? Mais carinha de rica. Porque ele não é aquele pó que vai sumir com o viço, sabe? Da nossa pele. E para devolver os contornos da minha pele, eu vou usar essa paleta da Oceane. Dá para fazer uma pele completa com ela. Com um pincel cônico, eu vou misturar esses 2 tons aqui. Um mais frio e um mais quente. Vou pressionar aqui para dar uma misturada. E vou aplicar o meu contorno. Eu gosto de aplicá-lo na diagonal, da ponta da orelha em direção à boca. Mas você deve parar 2 dedos antes. Essa paleta ela não é tão pigmentada, então eu tenho que construir a cor aos poucos. Isso é bom para quem é iniciante na maquiagem, porque quando você usa um produto pigmentado logo de cara, acaba sendo mais difícil de esfumar. Para fazer o contorno do nariz, eu vou usar um pincel de esfumar e vou contornar na lateral do meu nariz até o começo aqui da sobrancelha. De blush eu vou usar este daqui, fazendo a pêssega da Dylos, e eu vou aplicar com o mesmo pincel. Eu acho que a Selena tá usando um blush mais coral. Nossa, como é pigmentado isso aqui. Porque esse pincel é de cerdas naturais, então ele ajuda a trazer mais pigmento. Nessa parte que levanta quando você sorri. Mas não aplique o seu blush até aqui, ó, porque senão você vai ressaltar a sua bochecha. E eu, como já tenho uma bochecha avantajada, eu não gosto de ressaltá-la. Vou aplicar aqui na ponte do nariz, no queixo. Acho que esse lado ficou mais intenso, então vou dar uma esfumadinha nesse lado aqui. Vou iluminar o meu rosto com esse iluminador da Unimakeup. Ele é um baratinho muito bom. Vou usar esses 2 tons aqui e vou aplicar nesse ossinho aqui. E olha que brilho bonito que ele tem. E com um pincel menor, eu aplico aqui no cantinho interno, entre os olhos, esfumando um pouco para baixo, na pontinha do nariz, arco do cupido. E para a gente finalizar os olhos, eu vou usar um lápis de olho marrom, aplica na linha d'água, borrando um pouquinho para fora, mas mantenha bem rente aos cílios. Com um pincel pequenininho, nós vamos esfumar fazendo movimentos de vai e vem. Com o mesmo pincel, vamos pegar esse tom de marrom mais quente, aplicar
e fazer movimentos de vai e vem para esfumar. Limpa o pincel, pode ser com papel também, e esfuma a bordinha desse marrom. Aplica a máscara de cílios. Vou contornar os meus lábios com esse lápis aqui. Ele é de um kit que eu comprei. Comprei na Shopee, super baratinho. Vou contornar o meu lábio. Vou esfumar com o dedo mesmo. Vou usar este batom da Avon. Ele é um nude terracota e tem uma cor muito bonita. Eu não estava gostando do tom do batom, então eu fiz uma misturinha com o nude marsala da Avon. Esse batom é muito bonito. Apliquei um gloss transparente. Vou aplicar esta bruma da Miss Lari. Eu não sei nem se essa bruma ainda está à venda, porque a minha é da embalagem antiga. Gosto de aplicar nas laterais. E este é o resultado da make. Me digam o que vocês acharam aí nos comentários. Se gostaram, digam também o que vocês fariam de diferente, deixem sugestões. Não ficou exatamente igual, foi apenas uma inspiração e eu gostei bastante.